Quarto tópico, diga assim comigo: conhecer. Quando você fala essa palavra, o que é que lhe vem à cabeça? Quando eu conheci minha namorada, né, irmãos? Não, tem uns que sim, tem uns que não. Cada um pensa como quiser. Quando se fala em namoro, tem que conhecer. Não é isso que lhe vem à cabeça? Conhecer. Conhecer é o quarto tópico. Quando se fala em conhecer, é conhecer pessoas. Mas para se conhecer uma pessoa leva um tempo. E através desse tempo você vai conhecendo as outras pessoas. Você sabe o gosto que a outra pessoa gosta, a roupa preferida, a cor preferida, o lugar que frequenta. Você agora conhece os gestos da outra pessoa, a mania daquela pessoa. Você conhece o perfume, o modo dela agir, o modo dele falar, através do tempo. Através do tempo você conhece se a pessoa é falso, se a pessoa é verdadeira, se é um cabrito, se é um lobo, se é uma ovelha. Tudo isso o tempo vai revelar. Então precisa-se de um tempo. Na casa do Senhor, cada pessoa aqui tem um pensamento diferente, um gosto diferente. Mas quando se fala em unidade, todos nós temos que ser a unidade. Um só pensamento, um só agir, um só falar, que é Cristo Jesus, o centro de tudo e de todas as coisas. Conhecer. Você conhece o seu filho? Você sabe quando ele mente? Você sabe quando ele está falando a verdade? Sim ou não? Conhece. Só de olhar aquele olhar assim, você já sabe. Aquele gaguejar dele. E quando aquela ovelha vem na frente, pastor, eu fiz isso, mas mentira, ele conhece também. Alguém disse para mim, meu irmão, eu estou orando. Mentira. Eu senti que não estava, mentiu para mim. E eu calado fiquei. Está certo. Para dizer que é espiritual, porque estava na minha frente. Não precisa mentir, tem que ser sincero. É bom ser sincero. Porque quando chegar naquele grande dia, Senhor, se não te conheço, filho, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Conhecer, capítulo 27, versículo 23. Olha o que ele diz: procura conhecer o estado das tuas e cuida dos teus. Deus, em geral, Ele colocou lideranças espirituais para cuidar do rebanho de Deus. Só que esse rebanho não é do homem, é de Deus. Este rebanho não pode ser carnal, mas tem que ser espiritual. E Salomão é muito incrível, porque ele dá uma certa comparação com as ovelhas. Ele disse: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Irmãos, tem tanto pastor bom, graças a Deus, mas ninguém dá valor ao pastor bom. Ele faz de tudo, ora por você, apresenta as ovelhas a Deus, mas muitas ovelhas não reconhecem o bom pastor. Elas preferem um mau pastor do que um bom pastor. E Deus, Ele vai pedir conta a todas as lideranças de todos os ministérios. Porque quando aquela carta chegou para a igreja da Ásia, as 7 igrejas, Ele não disse às ovelhas da igreja, Ele disse ao anjo da igreja: escrevo estas coisas. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E Ele falava coisas boas do rebanho e coisas ruins daquele rebanho. Mas hoje a gente pode notar que tem muita liderança, irmãos, que não estão nem aí para as suas ovelhas. Elas não querem saber das ovelhas, elas só querem saber da lã da ovelha. Mas vai pegar um preço diante de Deus tão grande por não estar cuidando
das ovelhas do Senhor Jesus. Porque tem ovelhas aqui, irmãos, que a liderança tem que conhecer cada um. Tem ovelha aqui que é alvoroçada, sim ou não? Tem ovelha que é calma, sim ou não? Sim. Porque o pastor daqui está com medo de falar, irmãos? Fico com medo não. Quando se fala a verdade, não tenha medo. Porque eu não queria pregar essa mensagem aqui, mas o Senhor me deu, disse: Senhor, eu não queria, eu não quero fazer isso aqui, Senhor. Mas quando o Senhor dá a palavra e disse: vem que tem que pregar, se não pregar tu vai pagar um preço. Eu não quero estar em dívida com Deus, então é bom falar a verdade. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu temi quando o Senhor me deu essa palavra. O Senhor, é outra mensagem, é essa mesmo. Porque tem ovelha que é alvoroçada, tem ovelha que é calma, tem ovelha que se desvia muito, tem ovelha que já é parada. Então tem vários tipos de ovelha na casa de Deus. O senhor tem... Não estou inventando isso, é verdade, irmãos. Cada pessoa aqui gosta de uma cor? Não. Cada pessoa que gosta de um sabor de sorvete? Não, irmãos. Então cada um tem o seu estado. E ele está dizendo que o pastor deve conhecer o estado de cada ovelha. Mas por aí por fora, irmãos, tem muito lobo, irmãos, que não estão cuidando das ovelhas de Deus como é para cuidar. Eles tiram a lã, eles afligem aquela ovelha e eles trazem um ensinamento totalmente diferente. Sabe o que é que eles ensinam, irmãos? Não é a palavra não, ele fala assim, ó: se vê alguém de outro ministério, não cumprimente com a paz do Senhor. Aí a gente passa a rua, tá os irmãos assim empurrados, ó, mas não dá uma paz do Senhor para ninguém. Como se diz, a gente já é santo. É verdade, porque não tem a paz, porque tem um ensinamento errado. Tem ovelha sofrendo, irmãos. Tem ovelhas passando por um momento tão grande. Aí muitas vezes o pastor não é mais espiritual, perdeu o vínculo com Deus, dá uma palavra dura, aí mata aquela ovelha. Se o pastor me der uma palavra dura, eu aguento. Eu já estou calejado em certas coisas. Mas se ele deu uma palavra dura, como me deu a você, que está um pouquinho aí baixo, você morre. Irmão, você morre, porque você não vai aguentar. Mas o pastor que conhece a ovelha, ele tem cada um, ele tem uma medida diferente. Ele sabe como apertar, sabe como alisar. Ele sabe pegar o cajado e manusear devagarzinho. Tem uns que tem que ser mais forte, porque tem umas ovelhas que já é mais brabinha, né, irmãos? Aquela ovelha tem uma força, mas o pastor, ele tem um cajado, porque Deus deu um cajado na mão dele. Meu pastor, se a ovelha passar do limite, meta o cajado nela. Aí ele tem que fazer pum na cabeça da ovelhinha para ela se consertar. A função do pastor é essa. Agora, se ele não usar as ferramentas de Deus e guardar, aí pagará um preço. Porque o rebanho precisa ser conhecido. Temos que ter pessoas aptas para conhecer o estado de cada ovelha. Eu cheguei à minha patroa e estive conversando no início: e por que a senhora não fala assim com fulano? E ela me deu um exemplo, que cada pessoa nós temos que tratá-la diferente. Não indiferente, mas diferente. O pastor ensinou aqui ontem. Quando Jesus pregava para um público que tinha um pouco entendimento, Jesus pregava por parábolas. E quando Jesus falava para um homem douto, que tem um conhecimento, Jesus não falava por parábolas, porque ele conhecia o seu público. Então tem muitos hoje que não conhecem o seu público-alvo, que não estão conhecendo mais as suas ovelhas. Essa é a realidade. E o 23: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. E para fechar, vamos para a Epístola de Pedro, primeiro. Epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo 2, que diz assim:
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Para os pastores espirituais, que Deus fortaleçam cada vez mais, porque esse ofício é muito árduo, é muito pesado, e tem horas que a gente dá vontade de correr mesmo, irmãos. Imagina as ovelhas, cada uma dizendo uma coisa, cada uma querendo tirar uma dúvida, cada uma, pastor, 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 pastor. Mas que Deus dê graça às verdadeiras lideranças que há neste Brasil afora. Que Deus dê graça, saúde, entendimento, que Deus dê conhecimento, porque se Deus colocou aquele homem ali, o anjo da igreja, é porque Deus, ele se responsabiliza. É uma função muito pesada, árdua, mas ele vai conseguir levar e conduzir as ovelhas para aquele grande dia, porque quando você chegar, você vai dizer: Senhor, valeu a pena as cajadadas do pastor, valeu a pena as tesouradas do pastor. Jesus, valeu a pena quando eu fui repreendido, valeu a pena, Senhor, porque eu estou aqui perante a tua face. E você vai cantando aquele lindo coral: a minha voz foi feia lá na terra, eu vou te dar uma voz linda como a dos anjos. Lá na terra você foi zombado, mas aqui você terá crédito. Lá na terra eu estava passando uma grande dificuldade, mas o pastor me deu umas palmadas, eu me consertei e estou perante o Mestre, o Senhor dos Senhores. Valeu a pena a repreensão, valeu a pena ser corrigido, valeu a pena, Mestre e Senhor dos Senhores. Quando você estiver sendo repreendido pelo pastor, diga glória a Deus, aleluia. É para o teu bem, ovelha, é para o teu bem. Ele quer te levar para o céu, conduzir você para o céu. Mas se você rejeitar, você não vai ter essa experiência que eu acabei de mencionar aqui. Versículo 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do... Tem muitos que não estão dando exemplo dentro da casa do Senhor Jesus, e tudo que Ele está ensinando, as ovelhas estão se perdendo, as ovelhas estão caindo cada vez mais. Mas quando o homem é exemplar, o homem é de Deus, as ovelhas estão tudo em pé para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que neste grande dia eu e você receba a coroa da glória, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe, amém.